Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia. Esse podcast que é veiculado aqui na Busque TV. Essa nova TV, essa alternativa de TV para você aqui no Norte de Minas. Você pode conferir pelo YouTube, e a Busque TV tem vários podcasts que com certeza estão fazendo a diferença na nossa programação. E o Bico da Águia é um deles. Estamos aí com mais uma semana e com mais um super convidado, porque você já sabe, a cada semana nós temos convidados muito especiais. E hoje nós estamos trazendo ela, que é uma médica pediatra, que tem uma clínica de pediatria, está realizando um seminário, um evento super bacana, e nós vamos saber um pouco da sua história, vamos falar muito sobre medicina, sobre pediatria, né, sobre educação também, que eu estou tendo o prazer de receber a doutora Daniele Dutra, a doutora que tem um olhar de mãe. A gente vai ficar sabendo isso aqui. Daniele, prazer em estar te recebendo aqui no nosso podcast. Prazer todo meu, agradeço demais o convite. É uma honra estar aqui participando Bacana, com vocês. Bacana, a honra é a nossa, Daniele. Então, Daniele, o Bico da Águia ele tem essa característica de conhecer um pouco a história das pessoas, né? Onde é que essa pessoa veio e tudo. Você ainda é uma jovem médica que já está fazendo essa história maravilhosa aqui em Montes Claros. Então, conta de onde veio a Daniele. Você é Montes Clarense, gosta de piqui, como é que vem de onde aí a Daniele? Eu nasci aqui mesmo, em Montes Claros. Apesar de que meus pais não moravam em Francisco Sá na época, mas sim, eu nasci aqui, voltei para lá. Já morei em Monte Azul, já morei em Brasília de Minas, mas em Luislândia, mas estou aqui já há algum tempo. Em Francisco Sá é o Brejo das Brejo Almas, das né? Almas. Você morou há quanto tempo lá? Morei 13 anos lá. Ah, então você é meio brejeira Sou também, brejeira. né? Sim. Eu vim para cá mesmo para estudar. No segundo, tá. E você estudou aonde aqui? Como é que foi seus estudos? Estudei no Colégio Padrão. Desde que eu vim para cá, estudei lá, daqui fui para a faculdade, né? Fiz faculdade na Unimontes e fiquei por aqui mesmo, fazendo a residência de pediatria na Santa Casa. O Colégio Padrão, se a gente vai voltar um pouco, é de uma grande amiga minha, quer dizer, foi da Fátima Turano e hoje é da Rosina Turano e da Lívia Turano, que é um dos excelentes colégios que tem aqui, né? Excelente. Você tem muitas lembranças de lá, né? Do Padrão, né? Lembranças maravilhosas de lá e hoje, inclusive, meus 3 filhos estudam lá. Aí, e tá vendo? Continuo com a tradição. Gosto muito do colégio, Liberdade. Me formei bem lá, espero que meus meninos também. também. E é interessante porque o próprio Colégio Padrão, ele tem essa coisa de natural das pessoas fazerem medicina também. Foi assim com você? Quando você era criança, você já teve essa curiosidade com a medicina? Como é que surgiu essa escolha sua por medicina? É interessante porque na minha família não tinha nenhum médico ainda, né? Hoje, eu e meus 2 irmãos, eu tenho 2 irmãos mais velhos, nós 3 fizemos medicina. Que legal. E acho que a gente sempre pensou nisso mesmo. Nós já tentamos vestibular para outras áreas, mas era mais quando não tinha a possibilidade de fazer o vestibular de medicina. A gente tentava para poder treinar, né? Para treinar o estudo e treinar a prática do vestibular. Mas sempre quis medicina, sempre estudei para isso, sempre pensei na área infantil, apesar de que durante a faculdade eu achei que eu ia me trilhar para cirurgia infantil. Mas sempre fui de criança, desde pequena que as crianças já iam gostando de mim, trabalhei em colônia de férias e adorava ficar com aquelas crianças. Cheguei a trabalhar um período no PSF assim que eu formei, e no meu PSF ficava cheio de crianças, então você já tinha essa relação, estava comigo, né? A pediatria. E é uma coisa interessante, eu comentei com você aqui em off, que, assim, que os meus pais eram médicos também, minha mãe é aposentada, meu pai já falecido era médico também. E assim, aquele médico que tinha o olhar com o paciente, de conversar com o paciente, de entender o paciente, de buscar saber o que realmente está acontecendo. E a gente tem uma crítica hoje, porque tudo é muito veloz e tal, que o médico ele não tem essa preocupação, aquela proximidade com o paciente. O cara vai lá, olha o exame e tal, e às vezes nem conversa. Você acha que realmente essa vocação, né, para ser médico e ter esse cuidado, isso é necessário? Hoje em dia ficou muito técnico tudo assim. Acho, com certeza. Isso aí que você falou é uma grande verdade e uma coisa que a gente tem trabalhado muito, né? Eu falo que eu trabalho muito isso em todos os locais que eu estou. Por exemplo, na clínica Olhar de Mãe. A gente já colocou esse nome, um olhar de mãe, que é um olhar cuidadoso, atencioso, em que a gente coloca o outro em primeiro lugar. Então, tem essa questão de empatia, claro, com o olhar técnico aguçado que a medicina fornece, né? Claro. Então,
a gente precisa, claro, a medicina não é só o fato de diagnosticar e tratar. O paciente confia a sua vida para a gente, né? E eu acho que a gente tem que encarar a medicina como um dom de Deus, realmente, que Deus nos usa de instrumentos para chegar naquele ponto e conseguir tratar não só a doença física, como a emocional. Fazer parte daquela história naquele momento. Né, e isso, assim, hoje eu dou aula também, eu dou aula na Unifipmoc, na área da pediatria, e eu falo muito isso com meus pacientes também, de não ter pressa, né? De ouvir o que a mãe tem a falar, analisar, ainda mais que eu sou pediatra, a gente ouve o olhar de um terceiro pessoa, né? Claro. Não é o próprio paciente que te relata, então a gente ainda tem que conseguir ter essa interpretação. Hoje eu também atuo na supervisão sou supervisora da residência de pediatria da Santa Casa, e reforço muito isso com os residentes também, para a gente formar uma medicina. Além de você ter que estudar muito, ser competente, se capacitar e qualificar, mas de você ser humano, né? Ter empatia, se colocar no lugar do outro para que você possa tratar bem. Para o paciente é tão importante você ter um atendimento assim mais humanizado, mais próximo, que ele se sente mais confiante quando ele sai daquele atendimento, né? De acreditar mais nas coisas do que muitas vezes, né? Talvez por pressa ou pelas questões do dia a dia, aquele atendimento mais bate e volta, que a pessoa às vezes nem olha na cara do paciente porque precisa sair dali rapidamente. Não, né? E até a confiança, né, André? Assim, como que o paciente vai confiar no seu tratamento, no seu diagnóstico, se foi uma coisa tão mecânica, tão rápida, se você não tocou direito, se você não examinou, não olhou no olho do paciente. Então, faz parte do correto diagnóstico e do adequado tratamento essa troca, ter calma, atender o paciente como ele deve ser. Eu brinco, eu falo isso com meus filhos, de um negócio que é ser flow, né? É você ser o seu melhor naquele lugar que você está. Porque a gente anda tanto com pressa de um tanto de coisa, mas enquanto eu estou no consultório, eu sou a melhor médica que eu posso ser. Quando eu estou com meus filhos, eu tento ser a melhor mãe. Quando eu estou na quadra, eu tento ser a melhor atleta. E assim essa é a nossa vida, né? A nossa vida de cada momento. Aqui agora no podcast, você está sendo a melhor Daniela aqui também nesse podcast. Tento, não. Com certeza. Mas aqui, então você formou na Unimontes, que é um excelente curso, é o nosso curso mais antigo aqui em Montes Claros. Apesar de que hoje, né, nós temos outros bons cursos de faculdades particulares, como a própria Unifipmoc, eu também sou colega seu, sou funcionário da Unifipmoc. Mandar um grande abraço para a galera da Unifipmoc, a melhor faculdade aí do norte de Minas, mas nós temos também a FUNORTE, temos outras faculdades aqui que formam com grande excelência a muitos médicos, que a gente precisa cada vez de mais médicos, né? Tem até um programa do governo que chama Mais Médicos, né? O que você acha desse programa? É interessante, né? Eu tenho lá meus vieses em relação a isso, mas eu acho que a gente precisa melhorar a qualidade e as condições de trabalho dos médicos que nós temos. É verdade, né? Então, é verdade. Não é tão fácil assim, né? Não, e você falou da Unimontes, assim, eu também dou aula na Unifipmoc, adoro a faculdade, acho uma faculdade de excelente formação. E lembro que quando eu estava no vestibular, eu falava assim, gente, é impossível passar nesse vestibular. Que coisa de tanto que a gente tinha que ralar e estudar, mas aí Deus abençoe e deu certo de passar lá. Que bacana. E que lembrança você tem da época de faculdade sua? Neta época boa, né? Era a época, né? E passa, né, Daniela? Tão rápido que depois você não... Cara, já passou a época. Era uma época maravilhosa. Assim, a gente estudava muito a medicina. Do dia que você decide fazer medicina, você tem que estudar muito. Quando você está na faculdade, você continua estudando muito, você forma, segue estudando muito e assim passa a vida inteira. Então, a gente aprende, né, a curtir a vida, mas estudando sempre muito. E na minha faculdade foi assim também. Estudei muito, mas aproveitei bastante, participando. Né? Todas as coisas. Divertimos bastante. É uma época deliciosa da vida, a faculdade. É verdade, é importante. E aqui, você se forma e você já vai partir para uma residência em pediatria? Como é que foi a sua ligação para se dedicar a essa residência, a essa especialidade? Então, eu formei e durante a minha faculdade, eu achei que eu queria fazer cirurgia infantil, né? E eu acompanhei o serviço de cirurgia infantil durante todo esse período. Então, eu acompanhava muito o Dr. Castro, o Dr. Francisco Barros, o Dr. Pereira Fleury. E achei realmente que eu iria sair e ia para a residência. No último ano, quando eu ia fazer minha inscrição para a prova de residência, o meu esposo, que era meu colega de sala, me pediu em casamento. É médico também? É médico também, ele é ortopedista. E ele me pediu em casamento nesse último ano que eu ia formar, né? E aí optei por casar, que foi uma excelente escolha, claro. Foi uma das melhores escolhas da minha vida. Né? E nós fomos trabalhar na cidade pequena primeiro, fazer
nos programarmos, né, melhor. E eu optei por fazer a pediatria, então eu já tinha 3 anos de Qual formada. cidade que vocês foram? Nós fomos para Luislândia. Luislândia, próxima a Brasília de Minas. Aqui Eu já ouvi falar Luislândia. E- Provavelmente deve ser algum Luiz, o patrono da cidade, né? Sim, nessa época nós ficávamos Todo mundo chama Luiz lá. Nós trabalhávamos em Luislândia, era só eu e ele, então eu ficava de plantão uma noite, ele outra, eu uma noite, ele outra. Nós trabalhávamos também no CTI, na época em Brasília de Minas, e eu ainda trabalhava aqui no SAMU. Então a gente ficava nessa ida e vinda. Daniele, você traz uma lembrança, não minha, mas da vida dos meus pais, que foram para Porteirinha, como eu te falei, e como que essa vida do médico do interior, né, principalmente quando está iniciando a carreira, que busca esses desafios, é cheia de desafios, né? Assim, é um médico para tudo, para o que tiver na hora ali. Aí você vai para uma cidade pequena, chega um cara com um tiro, tem que costurar. Chega um cara com isso, tem que resolver. E aí você tem que ser... Ali é pronta mesmo um médico para a vida, né? Sim, com certeza. A gente, inclusive, quando eu e meu esposo, como nós éramos os únicos médicos lá, a gente tinha muito isso. Assim, podia chegar para a gente criança a idoso com todas as queixas e a gente tinha um programa de estudo, eu e ele, nós combinávamos de ter discussão clínica uma, 2 vezes por semana, para a gente poder manter essa atualização, porque tínhamos acabado de formar. Sim. E eu fui percebendo tanto que a pediatria era para mim, porque, como eu comentei, né, antes, o meu PSF, lá, a unidade que eu atendia, ficava cheia de criança, e a unidade dele não tantas crianças assim. Então, eu gostava As crianças muito. vieram naturalmente para você, né? E eu realmente adoro. Eu acho a criança um ser puro, inocente, sincero, né? É demais, cara. E as doenças a gente consegue identificar antes que ela fique grave demais, para que a gente possa fazer a intervenção mais adequada. Então a pediatria apareceu para mim nesse período. E aí eu fui fazer residência, optei por fazer residência na época em que minha mãe tinha adoecido, comentei. Você falou. A minha mãe adoeceu e aí eu decidi voltar para Montes Claros para ficar ao lado dela, acompanhá-la durante todo o período de tratamento e nesse período eu resolvi fazer a pediatria, que foi, para mim, igual eu falei, um caminho que Deus mostrou. Deus falou, não, você tem que fazer a pediatria e não a cirurgia infantil. Aí, né? E hoje eu não consigo me pensar fazendo outra coisa que não a pediatria. E aí você aqui já em Montes Claros, você pensa assim, não, então eu preciso me dedicar a isso e tem a ideia da clínica, com sua mãe viva ainda, né? Sim. Olhamos o local, né? Saí procurando alguns locais para atender. E encontrei essa clínica, esse local abençoado. Fica onde? Fica na rua São Francisco, no centro. 622, do lado do antigo Automóvel Clube. E lá era uma estrutura grande, muito grande. E na época eu pensei, mas mãe, eu estou aqui só eu, né? Estou formando eu e eu. Como que vamos abrir esse local tão grande? E ela, não, filha, vai dar certo. Monta, vou pensando em cada coisa. Hoje nós temos lá a brinquedoteca, que tem monitora para as crianças se divertirem enquanto consultam. Muitas crianças nem querem ir embora, querem ficar lá consultando e brincando. É tão legal, né? Que fica... Aí já gostam de ficar lá. Tem a Gi, que é a nossa monitora, que é muito divertida, adora as crianças. Hoje nós temos a sala de vacina, que funciona lá também. Então, a gente faz a vacina tanto na clínica quanto em domicílio. E hoje nós já estamos na Clínica Olhar de Mãe com mais de 20 especialidades. São 25 especialidades na pediatria e algumas de adulto também. E estamos com mais de 40 colaboradores, né? Então, graças a Deus, a clínica, hoje eu falo que é a minha família também, né? Eu tenho a família da minha casa, meu marido, meus filhos, meu pai, e a minha família, Olhar de Mãe, que é uma maravilha. Né, e como é importante, Daniela, assim, esse olhar realmente para a saúde infantil, né? Porque, assim, principalmente até para pais de primeira viagem, marinhas de primeira viagem, é um grande desafio. Eu me lembro que quando eu tive meu primeiro filho, que hoje já está com 23 anos, nossa, era bebezinho, aí tinha refluxo, aí minha esposa tinha que ir à noite no quarto e tudo, acaba sobrando sempre para a mãe, né? O pai sempre fica naquela história. Mas tudo é uma grande preocupação, é isso, é aquilo. O segundo filho já vai sendo mais tranquilo, você já vai cuidando mais. E assim, qual é essa importância realmente desse cuidado com a criança? Porque até hoje em dia, a gente nesse mundo de fake news, de notícias, não vacina não, que é isso, aquilo, a gente acaba correndo um grande risco, né, nesse cuidado com as crianças, né? Sim, inclusive nós temos até um curso que a gente ministra em algumas empresas, ou quando alguém pede esse curso, a gente tem um curso que são cursos para mães de primeira, segunda e terceira viagem, né? Que a gente fala que é esses cuidados, a importância do cuidado do bebê. E quando começa esse cuidado do bebê? Desde
da preparação, né? Então, o ideal é que a mãe já procure o pediatra quando ela está grávida ainda, para que a gente faça as orientações dos cuidados do primeiro trimestre da gestação, um período mais crítico para a formação do bebê, o segundo trimestre e o terceiro trimestre, orientação de parto, cuidados logo após o nascimento. É muito importante que a mãe tenha o pediatra, porque nasceu, ter o pediatra na sala de parto para fazer aquela assistência que é necessária, permitir que tenha o contato do aleitamento materno. A gente até está na semana do aleitamento materno, que é algo extremamente importante, né? Para a saúde, para a vida da criança e ter esse contato com o pediatra, porque teve alguma intercorrência, sabe para quem ligar, onde procurar. E o interessante, assim, que esse cuidado, como você está falando, ele começa na gestação. Então, a responsabilidade da mãe na alimentação, na ingestão de medicamentos, essa coisa toda. Às vezes, a mãe pode tomar uma medicação inadequada e afetar o filho, né? Com certeza, coisa muito principalmente perigosa, no primeiro trimestre de gestação. E você falou aí também em relação à onda, né, de vacina, vacina, não vacina. O que tem sido uma pena essa onda, né? Porque diz que me disse, né? Essas fake news, né? Porque a vacinação é uma forma, assim, é a forma mais efetiva e segura de prevenção de doenças, né? São tantas doenças imunopreveníveis. Científico, né, Daniele? Científico, é comprovadamente. A gente tem um mundo antes das vacinas e um mundo pós-vacina. Então, as vacinas são seguras, eficazes, importantíssimas. Hoje nós temos vacina para várias coisas. Tem vacina para dengue, que antes não tinha, que previne os 4 tipos de dengue. Temos vacina aí da gripe, de meningite, uma doença tão grave e que a gente consegue prevenir. A própria poliomielite, né, que foi uma coisa assim, terrível. Há muitos anos atrás a gente conseguiu erradicar e parece que agora já tem casos de novo. Infelizmente, por essa onda, né? Essa onda antivacina. Então, vacina que previne contra doenças pelo pneumococo, pneumonia, abscesso, celulite, difteria, tétano, coqueluche. Coqueluche antes também era algo tão avassalador, né? Hoje nós temos prevenção, então... Eu tive coqueluche. Aí, ó. É uma coisa que a gente não pode, de jeito nenhum, todo mundo, né, que puder dar a sua contribuição, falando da importância da vacinação, para que a gente não deixe essa onda antivacina atrapalhar a saúde de todos nós. Com certeza. Essas fake news, essas coisas, essas informações inadequadas só vêm atrapalhar, né? Hoje em dia, você como pediatra, qual é o grande desafio para os pais para uma saúde assim ideal para os seus filhos? Assim, o aleitamento materno, você já falou que é uma coisa fundamental. Inclusive, assim, como a ciência ela passa por períodos. Minha mãe conta que na época dela, e ela é pediatra, os especialistas diziam, isso na década de 70, não, é bom você tomar leite em pó, essas coisas que tem muito mais coisas nutritivas do que o próprio leite da mãe. A leite materna era uma coisa meio desprezada. Depois descobriram o grande valor, né, principalmente nos 6 primeiros meses, que fortifica a criança e forma e ajuda muito na questão das doenças e tal, no desenvolvimento. O que é esse grande desafio para esses pais hoje, para ter um cuidado com o filho, que é a coisa mais importante da vida deles? E são tantos, né, André? São tantos desafios, assim... a amamentação, sabidamente, é um ótimo ponto, né? Os leites, as fórmulas infantis, elas tentam imitar o leite materno, elas tentam pegar a substância do leite materno, então nenhum consegue ser tão bom, tão eficaz. É o melhor alimento que existe, é o leite materno. Mas são vários desafios. Eu acho que hoje no mundo, a onda de trabalho, né? A mulher hoje trabalha dentro de casa, fora de casa, então tem que ser mãe, esposa, filha, cuidadora da casa. Essas funções todas, né? A gente tem todo mundo com muita pressa, né? Tem trabalhado muito. A importância, eu acho, os pais estarem com seus filhos. Hoje, eu acho que um outro prejuízo que a gente teve, se é que eu posso dizer prejuízo, é a questão do próprio celular, da liberação das telas. Ele substituiu, né, a presença dos pais. Que é uma pena, né? A gente tem acompanhado no consultório o aumento, né, de atraso de fala, de alterações comportamentais. Então já tem algum reflexo isso, Não, como tem, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou, inclusive, no final de 2022, uma nova atualização sobre os impactos negativos do uso de tela na criança. Aumento do número de suicídio, de agressões, de depressão, afastamento, isolamento social, interfere no desempenho escolar, interfere na questão de saúde, na questão alimentar. Então, eu acho que um dos desafios é a questão de os pais conseguirem voltar àquela questão de que eles são os educadores, né? Familiar então, importante. Estar do lado do seu filho, auxiliar na questão das tarefas, auxiliar na questão do sono, contar história para a criança dormir, acompanhar o que ele está fazendo no seu dia a dia, trabalhar a imaginação, a criatividade, brincar, tirar um tempo do seu... Às vezes...
a gente vê que os pais, mas eu tenho pouco tempo para ficar com a criança, porque eu trabalho o tempo inteiro. Esse pouco tempo que tiver, que seja um tempo efetivo. Brinque com ele, corra, faça de esconde-esconde, deixa ter criatividade. Então, eu acho que o desafio é a gente estar do lado dos nossos filhos. É uma coisa tão pequena, mas é tão grande o impacto disso, né? Assim, porque é uma coisa normal, a gente sabe a correria do dia a dia, mas o tempo passa. E aí, quando você chegar e talvez pensar em fazer alguma coisa, já passou. O cara já está adolescente, né? E a gente forma a personalidade da criança até os 5 anos, né? Então, na verdade, essa primeira infância é extremamente importante, a questão de ter uma rotina alimentar, uma rotina de sono, uma rotina de brincadeira, e estar do lado, não deixar que a educação parental seja substituída por terceiros, né? Então, esse eu acho que é o maior desafio da atualidade. Essa formação, esse desenvolvimento da criança, aquela coisa de ir até os 21 anos, como é que é esse desenvolvimento? Ele se completa, aos 21 anos ela está totalmente completa na sua questão física ou a questão intelectual também acompanha isso aí? Não, acompanha. A gente tem o maior desenvolvimento infantil nos primeiros 2 anos, né? Sim. Eu falo que quem dera a gente conseguisse desenvolver pelo menos metade do que a gente desenvolve nos primeiros 2 anos. Né? Nos primeiros 2 anos a gente aprende a andar, falar, correr, comer. A gente aprende tudo nos primeiros 2 anos. Depois nós vamos aperfeiçoando a nossa parte de habilidades, vão se tornando mais plenas até os 5 anos. Temos o período aí até a adolescência, ela começa para os seus 13. Que são os hormônios também que estão entrando ali, porque a pediatra ela vai até esse período, né? O adolescente também é um paciente do pediatra. A gente tem até as divisões, né? A gente tem a divisão de que o pediatra vai até 13 anos, mas a gente tem autorização, a gente pode atender até os 18. Entendi. Mas é porque hoje a gente tem uma especialidade que chama ebiatra, que atende adolescente. Aí o ebiatra, ele fez pediatria e subespecializou no adolescente, atendendo de 10 a 18 anos. Mas o pediatra também pode atender até os 18 anos. E o adolescente também, de 16 anos, eu vou te levar no pediatra. Ô, mãe, que isso, eu sou grande, eu geralmente, não vou no pediatra, a criança nessa idade vai na gente, aquele que já vem acompanhando desde muito tempo, tem, né? Então, a criança que é o ideal, né? A pediatria tem essa vantagem também. A gente se torna amigo da família inteira, né? Eu acho, os meus pacientes, eu conheço a família toda, estou lá dentro, sou convidada nos aniversários, nas festividades, porque você se torna um médico da família. É verdade. Porque a criança é muito reflexo daquele meio, né? Quem é que leva na consulta, o pai acompanha, não acompanha, ele é levado pela babá, então tudo isso faz parte desse acompanhamento. Então, essa criança que começa com a gente, vai com a gente na adolescência, até mais Vira amigo, né? Vira amigo. Eu me lembro da pediatra dos meus filhos, lá de Belo Horizonte. Eu esqueci o nome dela agora, mas era a doutora Vera, eu acho, que ela era uma pediatra maravilhosa. Quando você está falando essa questão da amizade, era realmente isso. O acolhimento que tinha a gente na hora do atendimento, a gente, sabe, eu falava da minha música com ela falava das histórias, das viagens que ela fez e tudo, ficava uma convivência, assim, super bacana, a gente ficava próximo, tenho até saudade dela, ela foi um cargo, inclusive, graduado do governo estadual na época e tudo, uma grande pediatra. Mas vamos falar de um outro assunto, que talvez você tenha conhecimento disso, que é uma situação que acaba chegando para vocês, para os médicos. Eu me lembro que meu pai também tinha alguns eventos nesse sentido, que é o seguinte, infelizmente, a gente ainda tem situações de crianças sendo abusadas, crianças passando por situações muito assim, desagradáveis e tal, de abuso mesmo. E muitas vezes esses abusos acontecem até dentro da própria casa, assim, por um parente, por uma coisa nesse sentido. Esse tipo de situação chega até vocês e como que o médico, que é aquela pessoa que vai descobrir na hora, naquela consulta, lidar com essa informação para resolver. Eu me lembro que o meu pai tinha um dilema muito grande quando descobria alguma situação nesse sentido, porque você pode provocar, inclusive, uma crise, né, em tudo, né? É uma situação muito triste, né, André? Para pensar no abuso infantil e, infelizmente, tem aumentado isso, né? A gente cada vez vendo mais. Tem aumentado e nós, médicos, quando deparamos com essa situação, é o nosso dever informar, né? A gente tem que tomar as medidas cabíveis. Nós não podemos ser omissos nessa situação, em absoluto. Sim. Então, sempre que nós identificamos sinais de abuso ou de maus tratos, seja ele qual for, a gente deve recorrer às instâncias específicas, legais, e denunciar esse caso. Nós não podemos ser omissos. Nós temos a questão da ética, do sigilo, desde que isso não interfira, né, no bem-estar e desenvolvimento nesse contexto de maus tratos e agressão. Então, nesse caso, nós temos que
a não falar assim. Inclusive, só porque eu lembrei aqui, acho que nós vamos falar disso mais para frente, mas nós teremos esse assunto de identificação precoce de sinais de maus tratos no seminário que nós vamos abordar. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Não, é porque você falou isso aí, eu lembrei que nós temos esse ponto. Como identificar que a criança está sofrendo maus tratos, né? E eu acho que uma das coisas que aumentou também a gente falou disso já, da questão de tela. A criança tem tido acesso a coisas que não são da idade, né? Então, dela. Além num dessa... clique, né? Além das pessoas serem muito maldosas, né? De fazerem esse mal-estar, essa agressão com as crianças, mas elas têm se permitido algumas vezes sem saber, né, na inocência, às vezes por foto, por danças. As músicas de hoje em dia, né, não sei, assim, as músicas, eu falo, eu tenho 3 filhos e eu vou te confessar, eu evito ligar, o rádio, porque as músicas, assim, elas induzem essas coisas sexualizadas geral, minha filha virou para mim e falou assim, mãe, por que toda música tem a palavra cama na música? E assim, ela é novinha. E como você explica? Porque assim... E o tal do senta e levanta, senta, levanta, senta, levanta. Assim, você tem que falar assim, não é exercício físico que estão fazendo. Não dá para você cantar mais. Eu falo que saudade das músicas antigas que a gente poderia cantar com a família e tudo. Então, eu acho que tudo, hoje em dia, tem culminado para esse aumento dessa agressão, né? As pessoas com essa maldade, a questão de muita... né? Permissividade, pouca atuação, às vezes, assim, você não pode ser mais punitivo. Eu acho que entra muita coisa, sabe, André? Entra a questão de questões públicas, políticas, questão de pouca punição. Eu acho que é tanta coisa e se renderia tanto assunto, assim, o porquê que tem tido mais agressão. Mas chega no ponto em vocês lá, quando você vê uma questão acontecendo, né? Assim... mas essas pontuais que chegam na gente, assim, eu acho que chega pouco pelo tanto que tem, né? Então, essas que chegam, claro que nós vamos para as ordens legais e da justiça e vai ser denunciado, mas eu acho que chega pouco para a gente, né? E talvez deveria até chegar mais para que a gente pudesse ter mais medidas, pelo menos naquele contexto familiar, que a gente pudesse intervir, né? E a criança, cara, é um ser, assim, tão sagrado, tão inocente, né? Que acaba sendo vítima dessas situações todas por aberrações mesmo, doenças das pessoas. Doença e maldade. Porque você imagina a pessoa fazer alguma coisa dessa com a criança, a pessoa não é normal. Não. Uma coisa nesse sentido. Mas esse e outros assuntos vão ser tratados no seminário. Antes de falar do seminário, você falou que é professora também, né? Você dá aula lá na Unifip-Moc? Sou professora na Unifip-Moc e sou supervisora da residência da Santa Casa. E como é que é essa experiência sua de dar aula? Você gosta de ensinar para os alunos, essa relação? Adoro, gosto muito de ensinar. Gosto... por vários motivos, né? Assim, é muito gratificante você fazer parte da formação de bons profissionais. Então, eu espero que aqueles alunos que passem comigo peguem um pouquinho desse lado humano, de sempre estar, da importância de estar sempre se qualificando para ser um bom profissional. Gosto muito disso. Eu acho que estar sendo professora te obriga a estudar, né? Claro. Porque você é cobrada, você tem que estar sempre atualizada. E gosto também de passar a minha experiência, de falar um pouquinho daquilo que eu vivo no meu dia a dia. Então, eu acho isso bacana. E gosto de estar envolvida na parte acadêmica, pensando em artigo. Eu gosto muito da aula. Você tem que dividir bem o seu dia, né? Porque você tem a clínica, você tem o atendimento PSF que você faz e também a aula. Então, o dia da médica é puxado. E além de ser mãe de 3 filhos. Mãe de 3 Seus filhos são pequenos? E gosto muito de praticar atividade física ainda. Tem que arrumar. Eu tinha que ter uns 40 horas aí no dia para ser tranquila. O que você faz? Você é atleta mesmo de alta performance? Não. Eu só gosto de jogar. Não sou craque nada, mas adoro jogar. Agora eu tô na onda aí do beach tênis e do tênis, né? Gosto de jogar beach, gosto de jogar tênis. Então você vai me dar uma notícia aqui, que eu não tive essa notícia ainda. O Brasil ganhou o jogo hoje? Não sei. Eu queria saber. Jogou com a Jamaica hoje de manhã cedo, a seleção brasileira feminina. A hora que eu estava 0-0. Trabalhar, estava em um empate, mas eu fui trabalhar e peguei. Eu espero, não estou sabendo de nada. Não estou também. Espero que o Brasil tenha ganhado da Jamaica para continuar. Que é tão bacana, né? As mulheres jogando futebol, né? Uma coisa nova. Agora, claro que a diferença de repercussão da mulher e do homem é gigante, né? Mas estamos crescendo. Mas é preciso começar. Tem que começar, e essa agora foi, né? Essa Copa da Gana. Essa foi mais importante. Daniele, vocês então, a Clínica Olhar de Mãe, né? Que depois nós vamos falar do jingle da Clínica Olhar de Mãe, quando a gente estiver falando da Personal Jingle, que é a nossa patrocinadora aqui. Mas a Clínica Olhar de Mãe, então, está produzindo, está realizando esse seminário. É o primeiro seminário. E me conta um pouco o que vai acontecer. Está até aparecendo agora ali, ó, a nossa programação do seminário,
Olhar de Mãe, que é em parceria com a nossa querida Unifip-Moc, né? A AFIA, e que já tem toda a estrutura, e ele vai acontecer lá. Fala um pouquinho, então, desse evento. Então, é o terceiro seminário. Nós fizemos o primeiro presencial, o segundo foi online, que foi na época da pandemia. E esse é o terceiro. Então, é uma realização da Unifip-Moc e da Clínica Olhar de Mãe. Sim. Pensamos em temas de alta relevância no dia a dia, tanto na questão de acompanhamento, quanto na questão de queixas também, de dúvidas que as mães apresentam para a gente em consultório. Entendi. Vai ser um seminário voltado tanto para mães e pais, como também para profissionais que queiram se aperfeiçoar, se qualificar. Claro. Também estarão abertas inscrições para os acadêmicos da área da saúde que queiram também se qualificar. Teremos a emissão de certificado. Que bacana. Tivemos a participação de patrocinadores maravilhosos para tornar esse evento incrível. Eu estou super ansiosa para chegar o dia, porque serão 6 rodas de conversa. Então, nós teremos uma roda de conversa com vários especialistas falando sobre alguns temas. Vou conversar aqui um pouquinho sobre isso. Claro. E teremos sorteio de brindes. Teremos um show ao vivo ao final. Quem vai tocar lá? Cacau Marques. Bom demais. Vai tocar ao final. Então, assim, nós teremos uma roda de conversa falando sobre a questão alimentar. Então, nessa roda de conversa, nós vamos falar sobre alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à lactose, introdução escolar, qual o melhor alimento para mandar para a escola. Aquelas crianças que são muito seletivas, como fazer para que a criança aceite essa alimentação. E eu achei, assim, nós pensamos num formato muito bacana, André, que aí nós colocamos, por exemplo, essa roda. Nós teremos a Maria Fernanda, que é gastroenterologista infantil. Sim. Teremos a Fran, que é nutricionista. Teremos pediatra. Doutora Daniela Fagundes estará como pediatra. Teremos uma fono, Samuyara, fonoaudióloga, falando, então, as várias... envolvendo essas áreas todas, esses especialistas todos, para que possa ter uma melhor abordagem desse assunto. Com relação a essa alimentação. Teremos uma outra roda de conversa que é falando sobre a questão escolar. Então, doenças tão comuns no período escolar, a gente ouve isso todo mundo, né? Sim. Como que meu filho adoece na época da escola, ele adoece tanto, o que eu faço para melhorar isso? Então, nós teremos uma pneumologista falando das doenças respiratórias, uma cardiologista, a doutora Monique, a cardiologista, a doutora Jéssica, falando sobre a importância, a repercussão, o impacto da educação, da atividade física no desempenho escolar. Eu estarei lá falando sobre a importância da vacinação nesses métodos de prevenção. Teremos Ana Lorena, que é homeopata, falando também de métodos de prevenção. Teremos uma outra roda de conversa falando sobre alterações de comportamento infantil. Então, transtorno do espectro autista, TDAH, né, que é déficit de atenção. É tão comum hoje muito, isso, né? Antigamente parece que não ouvia-se falar disso, de TDAH, de autismo, e depois parece que se descobriu isso, né? E também sobre depressão, né? A depressão infantil, que a gente conversou, que tem aumentado muito. Sobre o transtorno opositor desafiador. Então, nós estaremos com essa roda bem rica, falando inclusive os direitos da criança que tem essas alterações confirmadas, quais os direitos que essa criança e essa família têm. Nessa roda nós teremos Dr. Luiz, neurologista infantil, doutora Fabiana na área da psiquiatria, teremos psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagoga, terapeuta ocupacional. Gente, é intenso, né? E uma advogada falando. Então, assim, são muitas versões, muitas visões assunto, né? De especialistas dentro de um assunto. Então, vai ser um seminário assim, muito rico, né? Muito rico. Teremos ainda a roda falando, que eu te falei, da questão dos maus tratos, como identificar sinais de maus tratos, né? Teremos as doenças mais raras, teremos doenças genéticas, questão de hidrocefalia. Nós teremos a participação de uma mãe dando um depoimento, a Márcia Silveira, dando um depoimento de um filho de alta performance que tem o autismo, como que ela conseguiu, né? Como que foi esse caminho até esse desenvolvimento tão bom do filho dela. E além de vários sorteios, muitos brindes. E vai acontecer lá na Unifip-Moc, no auditório? Vai ser na Unifip-Moc mesmo. No dia 12 de agosto. 12 de agosto. Começa às 13 horas. É um sábado? Num sábado. Sim. Isso. E acontece durante o sábado ou só no sábado ou no domingo também? Só no sábado. Vai ser das 13, a gente vai até umas 21, 22 horas, maravilha, né? Teremos as pausas para os lanches, né? Para visitar os estandes dos patrocinadores, receber os brindes, conhecer um pouquinho. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Vai ser um evento incrível. Aquele auditório, eu já tive muitos programas repúblicas que eu gravei lá naquele auditório da Unifip-Moc, que era um programa que a gente produzia lá. E é um auditório
laboratório, que tudo que faz ali dá certo. Isso é super bacana, então tenho certeza que vai ser. E as inscrições estão abertas, né? Faltam poucos dias, agora vai ser dia 12? Isso, fala um pouquinho sobre essas inscrições das pessoas, porque o nosso podcast ele vai ser veiculado exatamente antes do evento, né? E aí é uma ótima oportunidade para você que está acompanhando a gente aqui, se tem interesse, não só você profissional, mas é aberto a todas as pessoas, né? Então, é aberto, sim. É aberto a mães, pais, profissionais da saúde, acadêmicos universitários. As inscrições estão sendo feitas pelo site do Simpla. Então, no Simpla, você pesquisa Terceiro Seminário Olhar de Mãe. As inscrições também podem ser feitas pela bio do nosso Instagram, que é o Instagram @clínico Olhar de Mãe. É só clicar no linkzinho da bio, que cai direto para você fazer a inscrição, e também tem toda a programação. E é importante que quem tiver interesse, né, participe, já faça a sua inscrição, porque são vagas limitadas e o evento realmente está muito procurado, bom, né? Muito procurado. Tem até que conferir certinho, porque as inscrições vão acabar logo, né? Então é importante, e a hora que terminar não tem jeito. A gente tem que fechar realmente, porque a gente quer um evento de qualidade, não é para ficar cheio demais, é para todo mundo que está lá curtir, apreciar e aproveitar o evento, né? Os conhecimentos que vão ser passados por esses profissionais que já têm essa experiência toda, né? Eu acabei esquecendo de falar também que, assim, não é um evento de fins lucrativos, né? Sim. A ideia é levar conhecimento a todos que estiverem lá, e aquele valor arrecadado, depois que a gente arcar com todos os custos do evento, será destinado à Fundação Sara. Que maravilha! Para que a gente possa estar ajudando mesmo. A ideia realmente é levar conhecimento e ajudar, né? Esse é o intuito desse evento. E precisamos demais, Daniele, porque eu costumo dizer, eu costumo até falar para os meus convidados, e aqui vem artista, vem político, vem médico, nós trouxemos a secretária de saúde aqui também, batemos um papo com ela. Assim, uma nação, uma cidade, um país, ele só vai ser grande quando apostar na sua geração, na sua infância, naquela geração que vai ser a geração futura. Então, se você tem uma formação de uma geração positiva, ou seja, com grande educação, com oportunidades, com certeza você vai ter um país melhor. E talvez esse seja o grande problema do nosso país, né? Que é um país subdesenvolvido, é um país de muitas divisões sociais e muitas vezes uma grande massa de crianças que precisariam ter uma educação primazia, ter uma saúde ali bem cuidada, não tem esse acompanhamento e acaba gerando reflexo lá na frente. Você acredita nisso também, que um país só chega a ser grande se apostar nas suas crianças? Com certeza absoluta, né? As crianças de hoje são os adultos de amanhã e nós precisamos cuidar deles. Eu torço, inclusive, para essa geração infantil ajudar e trazer uma geração melhor, né, no futuro, que estamos precisando aí. E a gente precisa cuidar da saúde da criança em todos os seus aspectos, biopsico, socioeconômico, culturais, em todos os seus aspectos, para que a gente possa ter uma sociedade muito mais firme, melhor, mais humana, mais justa, mais cuidadosa, mais preocupada com o outro, mais preocupada com o cuidar, né? E pensamento em sociedade, não individualista. Eu vou comentar uma coisa com você, eu não sei se você percebe isso, né? Porque eu sou pai de crianças que nasceram depois do ano 2000, que pegaram todo esse impacto e tudo. Meu filho está com 23, a minha filha está com 19, e eu já escutei em algum lugar dizendo o seguinte, as crianças que nasceram depois do ano 2000 são crianças diferentes, especiais, são crianças que vieram de outra onda, de outra energia. E aí a gente entra naquele assunto da tecnologia, do acesso às informações, dessa coisa toda. Ou seja, você tem aspectos negativos, claro, por essa exposição, por essas questões todas inadequadas para a criança, mas em outro aspecto também, você traz uma realidade de uma criança mais ágil, mais rápida, mais perceptiva das coisas, e eu acho que essas crianças assim dessa nova geração, sabe, elas têm um potencial muito grande para realmente fazer essa diferença de mundo que a gente está precisando, porque nós estamos começando a entrar no mundo aí do futurismo já, né, cara? Não, com certeza. Eu falei da tecnologia e da tela, mas eu não sou contra, não. Eu acho que é essencial. A tecnologia está aí, a gente tem que aproveitar e usá-la da melhor forma possível, né? Eu tenho 3 filhos, né, de 12, de 10 e de 6. Ambos utilizam as telas de forma supervisionada e eles são super ágeis, né? Eles sabem mexer melhor do que eu. Isso é fato que eles sabem melhor do que eu. Mas tem que ser supervisionado
e tem que deixá-los descobrir as coisas. Nós estamos precisando de pessoas que venham realmente com algo novo, que venham com descobertas e que usem a tecnologia para o bem, né? Então, eu acho que essa geração nossa aí vai vir para ajudar e para trazer coisa muito melhor, usando a tecnologia também. E o que você falou, e aí a responsabilidade dos pais é exatamente esse acompanhamento, essa supervisão, saber o que seu filho está tendo acesso, saber quem está conversando com ele, porque, voltando àquele assunto do abuso, por exemplo, a gente até viu recentemente numa novela, um pedófilo se passando por criando uma outra imagem, porque agora com a inteligência artificial você pode criar uma imagem da Xuxa, da Angélica, e começa a conversar com você, você acha que é a pessoa que está falando. É tudo muito simulado, né? E aí envolve essa pessoa, essa criança, em situações de abuso. E aí, se o pai não está acompanhando, se os pais não estão ali sabendo o que essa criança está fazendo, ela corre um risco, porque a internet é o mundo real, é o mundo que está acontecendo. E são esses riscos, né? Então, esse acompanhamento você acha importante também, né? Com certeza. Inclusive, uma coisa que nós pais não podemos deixar é o uso da tela, por exemplo, antes de dormir, né? Deixar a criança, eu vejo muito isso, né? Deixar a criança com o celular no quarto sozinho para ir dormir. Para quê, né? Primeiro que a tela te atrapalha a ter sono, então já vai prejudicar a qualidade do seu sono. O uso da tela imediatamente antes de dormir aumenta as parassonias, que são as alterações do sono, seja sonambulismo, agitação, os despertares, os terrores noturnos. E essa hora, a chance da gente não conseguir ter essa supervisão e de ter essas agressões cibernéticas, né? Então, esse é um cuidado que nós pais devemos ter, não deixar usar o celular 1 a 2 horas antes do sono. E ter a limitação até de horário, né? Assim, crianças menores de 2 anos não devem ter contato nenhum com tela, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, nenhum. E de 2 anos a 6 anos, o ideal é ter em torno de 1 hora por dia, de 6 anos para frente, em torno de 2 horas. Então, ter essa limitação de tempo de uso. E o ideal é que a tela fique no lugar em que você está junto. Então, assim, vou dar um exemplo. Minha casa, o computador que meu filho usa, ele fica no escritório, que é no centro da casa, onde eu estou, meu pai está, onde todo mundo que está passando está lá. Não é que a gente não confia nele, claro que a gente confia, mas a gente supervisiona, ele é nosso filho, né? Claro. A gente o filho tem que estar no nosso controle, não tem nada de que vai usar com o quarto fechado, trancado, ficar muito atento à questão de mudança corporal, comportamento, né? Olhar o corpo da criança, como que está, de repente se a postura da criança mudou, o tipo de vestimenta, a criança era uma criança alegre, de repente começou a ficar um pouco mais tímida, mais restrita, ou o inverso, né? Era muito restrita, ficou muito eufórica. Então, acompanhar como que é o comportamento do seu filho faz toda a diferença. E conversar, né, André? Eu falo conversar. Criança é uma... Conversar na real mesmo, sem aquela história. Conversar, chama seu filho para tomar um sorvete, para sair, para tomar qualquer coisa, tomar um suco. E converse, como é que tá, meu filho, na escola, o que você tem visto aí? De vez em quando... senta e fala que quer assistir a tela com o seu filho, para você ver qual é o conteúdo demonstrar que o seu filho está assistindo, né? Ali, né? Eu sei que tem muitas vezes, eu não sei se é uma técnica, você pedir para a criança fazer um desenho e, às vezes, naquele desenho, ela retrata uma realidade que ela está vivendo, né? Às vezes, o agressor, ela coloca no desenho como se fosse um monstro e tal, alguma coisa. É interessante isso. Isso é muito usado até na psicologia, né? A psicologia faz muita questão de entender pelo desenho. Eu acho que vai muito nesse ponto que a gente está conversando. Conversar com seu filho. Porque a criança, você conhece seu filho, né? O jeito que ele vai te falar. E, geralmente, a criança não te fala muita coisa porque não tem tempo, né? Você está trabalhando, chega em casa, está na hora de dormir, você não está tendo tempo de conversar com a criança. Então, um dos desafios, uma coisa que eu acho extremamente importante para a gente identificar precoce essas coisas que podem estar acontecendo errado com o nosso filho, é ter tempo de conversar, cada um com calma, sem pré-julgar, né? Sem criticar, né? É verdade, Daniela. Mas que bacana, viu? Bom demais estar te recebendo aqui no nosso podcast. É uma simpatia de doutora. Assim. Quando eu tiver meus netos agora, porque filho vai ser difícil, já estou com os meus. Então, com certeza, nós vamos levar lá na Clínica Olhar de Mãe para você estar acompanhando aí, porque eu tenho certeza que é um atendimento que realmente as pessoas precisam e tudo. A gente já está chegando na reta final do nosso podcast. Você vê como é que passa rápido? Passa rapidinho, o papo né? vai fluindo, vai indo e tudo, e às vezes
ficam conhecendo um pouquinho da Daniele. Mas, antes da gente terminar, eu preciso falar da nossa patrocinadora master, que é a Personal Jingle, que é a melhor empresa de produção de jingle, porque o jingle é a comunicação através da música, você comunica com música. E a Clínica Olhar de Mãe é um cliente da Personal Jingle que acabou de fazer um jingle com a Personal Jingle. E, Daniele, faz o seu depoimento. O que você achou do resultado da comunicação através da música? Não é muito bacana? Muito. Eu fiquei apaixonada com o jingle, né? Nós vamos começar a circular nossos jingle agora. E ficou maravilhoso, maravilhoso. Ele retratou o que eu queria que fosse retratado da nossa clínica, que é uma clínica tradicional, já está na cidade há mais de 9 anos, né? Completa, preparada, com cuidado e carinho. E o jingle, ele retratou em música, curto, pequeno período, né? Tudo que eu queria que fosse falado. Achei incrível o jingle, a melodia, a letra. Gostei de tudo. Ela fica na minha cabeça o tempo inteiro. Meus meninos estão cantando esse jingle. Olhar de mãe. É super divertido, realmente. Divertido. E assim, é comunicando com a música. Então isso aí acaba entrando na cabeça das pessoas de uma forma diferente e marcando essa melodia na cabeça das pessoas, né? Amei. Amei mesmo, agradeço imensamente. E é isso, com esse depoimento maravilhoso para a Personal Jingle, você também que tem uma empresa que quer se comunicar com música, você pode entrar no site da Personal Jingle, solicitar um orçamento e entrar no mundo da comunicação através da música. Inclusive, muitas empresas da área de saúde, elas estão usando esse tipo de artifício, né, esse tipo de estratégia, porque hoje em dia com a rede social, né, Daniela, é Instagram, é tudo mais e tudo, então a comunicação está o tempo inteiro, né? Sim, com certeza. Bacana. Eu só tenho a agradecer. Bacana demais. Olha, nós estamos chegando, então, no final do nosso podcast. Eu queria te agradecer imensamente, te desejar boa sorte no seminário da Unifip-Moc. Se der, eu até vou dar um pulinho lá, porque você falou que tem uns períodos de lanche, então talvez eu chegue ali perto do período de lanche. Aproveita aqui o finalzinho, André, para convidar mesmo você que ainda não fez sua inscrição, para fazer sua inscrição no seminário. Vai ser realmente um evento incrível. Eu esqueci de falar que as inscrições também estão sendo feitas de forma manual nos patrocinadores. Ótimo. Então, convido vocês para participarem conosco. Vai ser um evento incrível. Tenho certeza que todos que estiverem lá vão sair de lá com uma bagagem de conhecimento muito boa e além da proximidade com esses profissionais. É verdade. Uma ótima oportunidade para você que é aluno, para você que é profissional também da saúde e para você que é mãe, né? Conhecer um pouquinho dessa realidade. Quanto mais a gente conhece, né, dessa situação, melhor para a gente estar cuidando dos nossos filhos. Daniele, muito obrigado mais uma vez. Posso deixar o telefone da clínica? Claro, por favor, fica à vontade. O telefone da clínica é o 3083-2343. Se estiver querendo informação sobre quais especialistas, agendar consulta, falar sobre o seminário, é só ligar lá ou mandar mensagem. 383-2343. Clínica Olhar de Mãe. Você escutando o jingle, você vai passar nosso jingle aí, não? Olha, aqui não, mas vai passar em algum lugar. Então é isso, a gente está terminando mais um podcast no Bico da Águia. Hoje falamos sobre pediatria, sobre medicina, foi muito bacana o bate-papo e tenho certeza que você aí de casa gostou muito do nosso episódio de hoje. Na semana que vem nós vamos voltar com mais um super convidado só para você, galera. Ó, um super beijo e até o próximo no Bico da Águia. Aí. Show de bola. Foi ótimo.